queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já estamos reunidos desde as 9 horas aqui, a primeira parte, quando falamos para vocês. Eu devo dizer que eu já aprendi, já reforcei alguns conceitos na minha cabeça, conceitos esses que eu vou levar para a prática a cada dia, por entender que tudo que a gente aprende na casa de Deus fica gravado na nossa mente, no nosso coração. Quando agora há pouco nós ministramos, Gabriel estava ministrando o louvor aqui agora e estava cantando aqui, né? Mais perto quero estar. Eu obviamente olhei, virei o olhar e olhei para o meu amigo, nosso irmão Jair. Ele estava cantando, mais perto quero estar. Tem coisa que não sai da mente da pessoa de maneira nenhuma. E coisa boa é quando a gente recebe, né? Olha o sorriso. Não é bom, irmão Jair, cantar mais perto quero estar. Conecta de uma forma. Daí a importância da sensibilidade de cada um daqueles que vão ministrar o louvor. Todos aqueles que vão ministrar a palavra na casa de Deus. Quando você for evangelizar alguém, procure fazer uma análise de quem é o teu ouvinte, quem é que está conversando contigo naquele momento. Se você fizer, você vai dar a possibilidade de endereçar as tuas palavras, dirigir as tuas palavras de maneira adequada, que aquela pessoa possa receber e possa entender, possa conectar. É maravilhoso ver. Eu tive essa experiência quando estive na casa do irmão Jair, da Luciana, lá em que nós cantamos os hinos da harpa ou do inário, né? Espetacular. Como é que o irmão Jair, né? Olha o sorrisão. É lindo ver como é que a gente consegue conectar e como é que aconteceu com a minha avó também, né? Mesmo quando ela já não tinha mais a memória perfeita, agora já nos últimos meses de vida, era só fazer citação a qualquer hino da harpa ou a qualquer versículo da Bíblia. As coisas de Deus não saíram da mentalidade do coração de maneira nenhuma. Sabe, a memória já divagava algumas coisas assim, já não conseguia conectar tudo perfeitinho, mas a palavra de Deus estava guardada no meu coração. E se tiver realmente a coisa, sabe, isso a gente precisa aprender. Nós que ainda estamos vivendo aí, a memória ainda está, sabe, Severo, dando aquela conectada, é tempo da gente guardar o máximo, absorver o máximo da palavra de Deus, para que, se um dia a memória faltar, a memória das coisas de Deus não sairá de nós, porque o Senhor mesmo nos preservará, né? Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus rapidamente. Estamos no mês de fevereiro, segundo mês. Aos irmãos que estão conectados pela internet ou que eventualmente se conectarão e assistirão a esse culto gravado, nós entramos no segundo mês do ano. Nós vamos trabalhar sobre essa temática de planejar. O verbo para esse mês agora é planejar. Nós já aprendemos que melhor do que fazer é gerar impacto na vida das pessoas, gerar transformação. Semana passada foi pregada a importância da qualidade da nossa oferta, o que nós ofertamos e como nós o fazemos, certo? Então, muito mais do que simplesmente ofertar, eu tenho que estar com a vida no altar, a vida preparada. A expressão vida no altar significava estar procurando fazer a vontade de Deus, não vivendo ao bel, ao prazer, sabe, de qualquer maneira. Não. Precisamos estar preparados, né, para viver aquilo que o Senhor quer para nós. E eu quero, dentro dessa temática de planejar, ou planejamento, ou ainda estratégias para que a gente possa viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, que vai nos permitir, queridos, romper ainda nos próximos 11 meses, praticamente, que temos para esse ano de 2023, fazer algo diferente na nossa vida, que nos permita chegar lá no final, lá em dezembro, olhar para agora, fevereiro, janeiro já foi, já passou. Então, nós podemos olhar para trás e ver, olha, realmente, o que eu aprendi nas ministrações ao longo do ano de 2023 me permitiu, implementando na prática na minha vida,
romper com algumas dificuldades, romper com os problemas que eu tinha na minha vida, e agora eu chego no final de um ano cronológico aqui, tendo experiências diferentes com o Senhor, meu Deus. Isso é tudo que eu espero que eu viva e que vocês possam viver nesse ano, que é o ano do romper, 2023. Romper com tudo que nos impede de nos relacionarmos com o Senhor nosso Deus. Eu quero trazer para vocês uma palavra que vem no meu coração, literalmente já há algum tempo, e que eu organizei e quero orientar os irmãos que vão me suceder nas mensagens, que possam explorar ainda o mesmo livro, se possível. Não necessitam sair por aí, vocês que vão pregar depois de mim, domingo que vem, no quarto domingo, procura ir no mesmo, pode ir no mesmo livro e, óbvio, trazer aquilo que o Senhor quiser trazer ao coração de vocês. Mas na consagração também, vamos estimular, vamos falar sobre planejar. E tem alguém que, além do modelo Jesus, eu vou terminar a mensagem fazendo citação a uma palavra de Jesus com relação ao planejamento. Mas antes de chegar a Jesus, eu quero fazer uma ponte lá atrás e pedir a você para abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 1. Se tem alguém na Bíblia que pode servir de referência para nós, quando a gente pensa em planejamento para a nossa vida espiritual, planejamento para a nossa vida natural, material, chama-se Neemias, esse camarada. E eu quero começar fazendo uma introdução às mensagens que se seguirão ao longo desse mês, nos próximos domingos, nas quintas-feiras. Vamos falar sobre planejar? Então eu quero já começar com tudo, falando a respeito de Neemias. Neemias capítulo 1, vou ler do verso 1 ao verso 7, e depois a gente vai ao primeiro versículo do capítulo número 3. Vocês encontraram aí? Podem dizer amém? Vocês encontraram Neemias? Amém? Diz assim o texto: as palavras de Neemias, filho de Acamias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Capítulo 3, verso 1, diz assim: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela leitura desses dois pequenos trechos, Senhor, da Tua palavra. Meu Pai, usa-me nessa manhã para falar, Senhor, para mim e para os meus irmãos, aquilo que Tu queres que nós aprendamos nesta manhã. Pai, usa-me, Senhor, tão somente que eu fale aquilo que Tu queres para nós, que nós possamos aprender e sair daqui desejosos de pôr em prática na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Amém, graças a Deus. Amém. Queridos, nós estamos diante do livro de Neemias. Como eu li nos primeiros versículos, nós vamos encontrar algo muito, muito importante a respeito, que mostra a importância de planejar. Planejar é algo que você precisa fazer, e eu também preciso fazer. Nós precisamos planejar. Nós sabemos, eu falei aqui de manhã, é muito importante que você tenha plena consciência, noção
de que nós devemos planejar, mas nós somos parte de um reino e nós somos submetidos, submissos a um Deus que é soberano sobre as nossas vontades, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos ideais. Nós devemos planejar e fazer algo que Neemias fez. Dentre as coisas que Neemias fez, eu quero trazer alguns aspectos, 4 aspectos, para a gente poder pensar rapidamente nesses poucos minutos que tenho aqui antes de ministrarmos a ceia do Senhor nessa manhã. Bom, 3 perguntas eu tenho para fazer a vocês, antes da gente começar essa meditação. 3 perguntas. A primeira é a seguinte: você é uma pessoa que planeja antes de realizar? Vejo alguns fazendo assim, vejo outros querendo se esconder nessa hora. Você é uma pessoa que planeja antes de realizar? Segunda pergunta: você já sofreu por haver realizado algo sem planejamento? Terceira pergunta: como você melhorará essa área da sua vida? 3 perguntas para a gente poder debruçar, meditar. E voltando ao texto que nós lemos, nós vamos encontrar Neemias. Se você for, fiz questão de ler o primeiro versículo, por quê? O primeiro capítulo, parte 7 versículos do primeiro capítulo, por quê? Porque nós vamos encontrar Neemias, ele dizendo o seguinte, as palavras são de Neemias, ele diz que foi no 20º ano de um determinado reinado, mas o mais importante é que ele começa narrando, dizendo o seguinte: olha, veio alguém, Anani, um dos meus irmãos, encontrar comigo. Se você consultar, se você ler, se você vir, qual era o papel de Neemias? Neemias tinha um papel importante na sociedade onde ele vivia, onde ele viveu, no tempo que ele viveu, mas ele, numa determinada posição, ele recebe a visita de um de seus irmãos. Quando ele recebe a visita de um dos seus irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que ele não fica calado diante do irmão dele. A primeira coisa que ele faz é investiga a situação. Quem entende o que é planejar, ou quem quer planejar na sua vida, precisa entender que tudo que a gente faz, quando a gente planeja, nós entendemos o seguinte: eu tenho uma situação atual. Como está a minha situação? E eu tenho um ponto, uma situação ideal onde eu quero chegar. Então, para planejar, eu preciso entender. O planejamento é uma ponte que me permitirá sair de uma situação atual até uma situação onde eu quero chegar. Está dando para compreender? Dá para entender isso? Como que Neemias faz isso? Neemias, nitidamente no texto, quando você lê o texto, se você for estudar, você vai encontrar alguns comentários que dizem o seguinte: olha, Neemias encontra com alguém conhecido seu e começa a investigar a situação, porque parece que Neemias não tinha toda a informação atualizada a respeito do que acontecia com o povo que ele tinha, de quem ele tinha se distanciado há algum tempo. Então Neemias pergunta: e aí? Como é que está o povo? Como é que está aqueles nossos parentes, aqueles nossos irmãos, nossos amigos que ficaram naquela terra? E aí a notícia que chega para eles é a pior possível, que chega para ele é a pior possível. Olha, como nós acabamos de ler, o povo que ficou lá, eles estão vivendo miséria e desprezo. 2 palavras terríveis que nenhum de nós quer passar por elas ou quer viver. Ou você se sentiria feliz, tranquilo se você recebesse, ou tranquilo se você recebesse a notícia de que alguém, algum amigo, algum parente, algum irmão teu já não vive bem, está isolado em algum lugar, sofrendo, não tem condições financeiras, não tem nada chegando e ainda sofre com o desprezo, que aponta para nós que não é somente a perda material que faz a pessoa ficar entristecida, desmotivada, não, a perda emocional, a perda também das faculdades, da condição de você se sentir útil dentro de uma sociedade, também te faz levar a uma condição de tristeza, de desafeto, não é? De pensando que de repente Deus me abandonou. Quem sabe se o povo não tinha esse raciocínio também. Então o que a gente encontra aqui é alguém que faz uma pergunta: Anani, como é que está o povo lá? E a Anani responde: eles estão muito, muito mal. Eles precisam de ajuda, e essa ajuda precisa ser, de certa forma, urgente. Só que eles não falam somente das pessoas. Eles começam a dizer o seguinte: olha só, os muros da cidade, da nossa cidade, eles estão totalmente
fendidos, ou seja, eles estão abalados, a estrutura dos muros, os muros já estão destruídos, as portas, sabe as portas, porque não são somente os muros, naquela condição, imagina uma cidade, né? É como se você pudesse imaginar agora, imagina a tua casa, quem mora em casa ou mesmo em prédio, tem lá um muro, certo? E eu lembro que há poucos meses atrás eu fiz uma pergunta aqui, vocês se sentiriam bem morando na cidade do Rio de Janeiro, numa casa que não tem muro? Hã? É só você olhar, se vocês fizerem um 180, não 300, um 180 e olharem nessa direção, uma casa que era uma das mais bonitas, que eu toda vez que eu chegava domingo, agradava aos meus olhos olhar para aquele quintalzinho aqui na frente de nós. Dá uma olhada para lá agora e ver se você vê alguma coisa. Além de tijolos, e de domingo passado para hoje, subiram mais pelo menos ali umas 7 ou 8 fiadas de tijolo. O tijolo está em pé? Não está em pé. Tijolo ainda, o cara está colocando tijolo deitado, que é para fazer o muro ficar mais ignorante ainda, mais forte, vou dizer assim. De verdade. Por quê? Eu posso imaginar que naquela casa aconteceu alguma coisa. Então, se a gente pensar em Neemias, quando ele pergunta, e aí, como é que está? Os caras dão notícia para ele, olha, o povo está miserável, não tem condição financeira nenhuma, desprezado, psicologicamente abatido, abalado. As pessoas não vão ter condição de defender a cidade. Em outras palavras, é isso que o cara está querendo dizer. Olha só, não tem como defender, não tem mais como lutar, não tem como fazer mais nada. Chega essa notícia para Neemias. E aí chega também, os muros estão fendidos. As portas foram queimadas a fogo. É a notícia que chega. Então agora, mesmo que você pense na tua casa com aquele muro bonito que você acabou de reformar, se tirar o portão, você vai entrar e vai se sentir confortável? Ainda não. Porque não basta ter muro, tem que ter muro, tem que ter portão, tem que ter porta. Eu tive a oportunidade de visitar a Forbidden City, que o povo chama lá, a cidade proibida lá em Xangai. Lá os muros têm 9,9 metros de altura, com 9,9 metros de largura. Dá para você ter uma ideia realmente de muralha, né? E por que 9,9? Porque o chinês, por mais que você tenha escutado coisas totalmente contrárias, eles, melhor do que nós, muitas vezes, mesmo estando ainda, muitos deles, a sociedade em geral, cega para o cristianismo, para a espiritualidade que nós cremos. Tem igrejas cristãs lá, tem povo que serve ao mesmo Deus que nós, tem, com dificuldade, mas tem. Mas eles entendem uma coisa muito interessante que eu posso compartilhar com vocês, quando eles pensam na muralha. O guia me falou imediatamente, por que tem 9,9? Sem eu perguntar, parece que estava já, era Deus mesmo já direcionando para eu poder entender. O cara falou para mim, olha, tem 9,9 metros de altura, por quê? Porque 10 é número para o chinês, 10 é número que mostra assim, o melhor que pode acontecer. E nós não somos os melhores, ser humano nenhum é o melhor. Melhor, 10, somente Deus. O guia falando isso para mim, eu dali olhando, interessante, sempre escutei muita balela, gente falando muita coisa que não tem nada a ver. E o guia, que era chinês também, virou para mim e falou, para o chinês, 10 metros não poderia ser, porque 10 somente Deus. O perfeito é Deus. Mas aqui o contexto é o quê? Mesmo tendo muralhas, eu quero falar do portão, porque os portões, gente, dessa muralha lá, né, pode ter a muralha, era larga, tinha um lago ainda antes, porque tem foto, você pode ver isso na internet, tem a muralha, essa muralha que eu estou falando, depois tem um lago que cerca toda a cidade, onde ficava o imperador chinês e tal, né, onde tinham lá as mulheres que serviam a ele, aquela coisa toda, mas ele ficava basicamente, a cidade ficando no centro. E ali, para chegar, o cara tinha que vencer aquela muralha altíssima e larga, e depois ainda tinha que passar pelo lago, ou seja, a guarda já certamente teria abordado ele. Então, a ideia de proteger era assim, só para dar uma ideia para vocês, que ainda hoje, no mundo que a gente
vive ainda existe, ainda tem muros dessa natureza, fortalezas, como aquela que Neemias, ou parecida, dando uma ideia do que o Neemias estava recebendo e vendo a informação chegar para ele. Quando ele recebe essa informação, o mais bonito, é onde eu quero chegar, o que Neemias fez? Recebeu notícia triste. Talvez você tenha recebido uma notícia triste antes de vir para cá, para essa reunião. O problema não é receber a notícia triste, o problema é o que a gente vai fazer quando a notícia triste chegar. O que você vai fazer quando receber uma notícia triste? Você pergunta, às vezes até animado, e aí, o que aconteceu, cara? Conseguiu? Aquela porta se abriu para você? O que aconteceu? Você está curado? E de repente alguém vai falar, não tem cura o mal que eu estou passando. O médico diz que não tem jeito. Os muros da minha cidade espiritual, eles estão fendidos, eles estão em ruína. Já não tenho mais porta, já não consigo nem crer mais, eu não tenho mais em que me apegar. Estou literalmente abatido. Mas nós vemos que eu posso estar até abatido, mas nunca destruído. Isso é o que a gente vem cantando recentemente aí. Neemias, quando pega essa instrução, quando ele pega essa informação, o texto diz que ele faz o que? Ele começa imediatamente a orar e a jejuar. Olha aqui duas coisas que a gente já precisa começar a aprender. A primeira, das coisas boas que nós precisamos aprender precisamos orar e jejuar. Quando a notícia ruim chegar, quando chegar uma informação que não é o que a gente espera, o que nós esperávamos de Deus, o que a gente tem que fazer? Descabelar, começar a chorar desesperadamente, se trancar num quarto e fechar e dizer, não quero mais sair. Deus se esqueceu de mim. Não. A ideia é o quê? Levanta a cabeça, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo, diz o Senhor. Ele já falou lá atrás, ele continua falando. Levanta, amigo, coloca-se de pé, não se esconde atrás do problema, não tem mais fortaleza. O que era para você muralha, teu salário, tua saúde, aquilo que você talvez negligenciou durante muito tempo e não se deu conta de que um dia a conta chegaria. E eu estou falando para vocês, estou falando e batendo em mim primeiro, sabe? O que a gente come, do que a gente se alimenta, as práticas que a gente tem com o nosso corpo, daí a ideia e a importância de entendermos que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Isso tem todo um significado, não é somente o espiritual, mas o material também. Por quê? Porque eu preciso cuidar bem da casa onde o Espírito Santo de Deus habita. Isso por quê? Porque um dia, todos nós, se o Senhor não voltar para buscar a igreja, e se nós não morrermos antecipadamente, um dia as forças físicas se esvairão, elas irão. E aí, o que a gente vai fazer naqueles dias? É importante entender que a muralha pode estar ruída, as portas podem estar queimadas em fogo, mas se nós orarmos, se nós começarmos a colocar a nossa boca literalmente no pó, e orarmos e clamarmos a Deus, e voltarmos às práticas de jejum, de entregar, de sacrificar. E o jejum não é somente a abstinência do bem material. Eu que sou um comedor de chocolate, assim, que não consigo parar de comer. Quando eu começo, eu abro uma barrinha lá, tem que ir a barra toda. De verdade. Não é só o se abster do chocolate, mas é se abster de tudo aquilo que pode me impedir de me conectar com Deus. E aí poderíamos enveredar por esse caminho e falar de muita coisa. Mas o tempo já vai, e eu quero dizer para vocês, o que a gente pode aprender com esse líder que procurou responder duas perguntas. Onde estou e para onde quero ir? Aonde quero chegar? Foram as duas perguntas, basicamente, que você não vai encontrar no texto, mas que a gente pode entender que Neemias, quando pergunta, e aí, me passa informação dos meus irmãos, da minha cidade, como é que está? Ou seja, qual é o status atual? Onde estamos nós? Estamos em miséria, estamos desprezados, estamos arruinados.
nossas portas estão queimadas, nossos muros já não temos mais proteção, estamos totalmente vulneráveis aos ataques do inimigo. Qualquer inimigo que chegar vai derrotar a gente. Situação atual. Agora, onde Neemias queria chegar? Alguma sugestão? Alguém tem a ideia? Onde ele queria chegar? Bom, Jerusalém, vocês sabem, não é? Jerusalém é a cidade de Deus, né? Uma cidade onde, quando a gente olha para Jerusalém, inclusive tem sempre a recomendação, né, de orar. Nós precisamos orar pela paz de Jerusalém, orar por Jerusalém. Os acontecimentos de Jerusalém apontam muito para a realidade do que é o futuro da humanidade. Então a gente precisa estar focado lá também. E aí quando a gente olha para Jerusalém, ele começa a pensar o seguinte: bom, ok, estamos desprezados, não temos mais defesa, nossas portas estão detonadas, mas eu sei que Jerusalém é terra onde Deus habita. Eu sei que se eu clamar, se eu me voltar, se eu pedir perdão a Deus pelos meus pecados, olha que posição, que postura de Neemias. No texto que nós lemos, nos primeiros versículos, logo no capítulo 1, ele faz o seguinte: quando ele recebe a informação, em vez de ele começar a se lamentar e a dizer, povo miserável, fez tudo o contrário à vontade de Deus. Sabiam o que tinham que fazer, tinham as regras, estava tudo claro, e foram por um caminho totalmente diferente. Agora estão pagando, sofrendo as consequências do seu pecado. Não. Vocês lembram que nós cantamos hoje aqui na primeira hora da manhã? Não posso julgar. Não posso brincar de ser juiz. É melhor eu viver como um aprendiz, diz o Anderson na sua poesia, né? Anderson Freire. E aí depois ele vai dizer o quê? O meu dever é o quê? Ajudar aquele que caiu. Ou ainda ajudar aquele que não enxergou o perigo. É exatamente isso que nós vemos quando Neemias recebe a informação. Neemias o que faz? Ele não começa a jogar a culpa em cima dos irmãos, em cima do povo que ficou para trás. Não. Ele faz o seguinte: Senhor, se coloca a orar. E quando ele ora, ele pede perdão não somente pelos seus pecados, mas o texto que nós lemos, queridos, diz claramente que ele começou a dizer: todos nós nos corrompemos, todos, inclusive eu. Então, Deus, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, com a tua graça nos alcança outra vez, renova a tua misericórdia sobre nós, né? Neemias faz isso. E aí, quando Neemias faz isso, ele começa um processo, porque quando a gente se volta para Deus, automaticamente o Senhor se volta para nós. E quando o Senhor se volta para nós, a resposta é sempre, sempre, sempre vai ser boa. Por quê? Porque a Bíblia nos garante que o Senhor Deus, Ele tem planos melhores, os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. A gente não entende nada, não enxerga nada, mas Deus tem os melhores planos para nós. Saiba disso. Se você está num processo, está dando voltas, parece que não tem saída mais para mim, não tem jeito, não tem como. Tem como sim. E a coisa vai acontecer no momento que você fizer como Neemias fez. Neemias começou a orar, ao invés de ficar dizendo: bom, então se está assim, se já está tudo ruim, deixa piorar então, deixa ficar. Não. É tempo de se prostrar. E aí quando ele entende o que deveria ser Jerusalém, o que significava Jerusalém para o povo dele, para Deus realizar junto ao povo, ele começa imediatamente a pensar e a se colocar à disponibilidade de Deus. Outra coisa que a gente precisa aprender: quando a gente sabe que tem alguém que está passando por uma situação, e esse alguém sozinho não conseguirá reverter aquele quadro, é nossa obrigação, é nosso dever ajudar. No mínimo, como a música diz, escutar. Preciso emprestar meu ombro, diz o Anderson, para aqueles que precisam chorar, sabe? E não entrar numa de rivalizar. Bom, 4 pontos aqui para a gente avançar e eu poder terminar. Depois os nossos irmãos que vão pregar, eles certamente arredondarão esse ensino. Primeiro ponto: o que ele fez e o que nós também podemos fazer. 4 pontos práticos para a gente avançar. Aprender com Neemias. 4, dentro da lógica do planejamento. Primeiro ponto:
está alinhado com isso aqui. Ó. O que é isso aqui, pessoal? Quem vê daí? Uma bússola. Parecia um cronômetro, mas não. É uma bússola lá, norte, sul, leste, oeste. Uma bússola. Na bússola, se a gente pega o texto, o que Neemias fez? Me dá a informação. Onde é que nós estamos? Como é que nós estamos? Dá para entender? Com a bússola você entende a direção. Para onde eu tenho que ir? Onde eu estou, para onde eu tenho que caminhar. Então está a bússola. Depois, ele começa as 4 nações. Depois que ele pergunta, que ele entende, ele começa a listar. Começa propriamente dito o planejamento dele. Que ações a gente tem que fazer? A primeira, sem dúvida nenhuma, ele começou a fazer orar. A segunda, jejuar. E a lista dele é longa, porque vocês vão ver ainda que ele faz algumas outras coisas. Depois, ele se preocupa com o tempo. Nós precisamos, quando estamos pensando em planejamento, o tempo está correndo. Aliás, permita-me te dizer, você e eu, nós estamos um pouquinho mais velhos do que estávamos há 1 minuto atrás. Portanto, o nosso tempo está areinha. Do tempo que a gente tem, está indo. O que vamos fazer com o tempo? Precisamos ser planejadores o mais rápido possível. Então é para hoje. Essa mensagem, o ensinamento de hoje é para sair daqui já colocando em prática. Não é para sair daqui pensando, mas será? Será que se aplica na minha vida? Será? Não será nada. Vai se aplicando, vai fazendo como Neemias. No texto, no primeiro capítulo, o que você vê é que Neemias, ele imediatamente se põe a orar. Não tem tempo para ficar, sabe? Chegou a notícia ruim, a notícia está complicada, a gente já sabe que a situação da nossa vida mesmo, né? Pessoal, dos nossos familiares, o povo da nossa cidade, aqui no nosso bairro, está tudo complicado. Então não dá tempo de esperar mais, é para orar, jejuar e ainda fazer algumas outras coisas que eu passo a listar agora. Então estaremos lá preocupados com o tempo e ainda, vocês vão ver, que o cifrãozinho dentro do planejamento é muito importante. Ou seja, quando eu falo de tempo e de cifrão aqui, moeda, na verdade a gente está falando o seguinte, entenda essa palavra, recursos. Tudo que vem à nossa mão é dado por Deus. Todo recurso que você e que nós temos, nós precisamos usar de maneira adequada. E dentro do planejamento, nós precisamos entender como usar. E mais do que entender, definir. Quando a gente definir as ações, definir como que a gente vai usar esses recursos. Eu vou explorar com vocês já já. Primeiro ponto então, o que Neemias fez, Adinho? O que Neemias fez? Bom, Neemias, a primeira coisa que Neemias fez foi orar e jejuar. Depois, ele fez uma descrição detalhada das tarefas a serem executadas. Você deve sempre responder a seguinte pergunta: o que fazer? Recebi uma notícia, recebi um diagnóstico, tenho algo para fazer, recebi uma conta para pagar. E agora? O que fazer? É a primeira pergunta dentro do conceito do planejar. Como? O que fazer? Teve que listar. Então ele fez uma descrição detalhada. Sabe o que é detalhado? Se você for ler, eu recomendo que você, ao longo desse mês, leia o livro inteiro de Neemias. Leia todo ele. Você vai ver que ele começa a preparar tudinho. Ele, inclusive, entra num contexto que é o seguinte, eu vou preparar algumas cartas e vou levar a quem é de autoridade, quem tem autoridade no cenário aqui, para poder me ajudar. Olha só, está em dificuldade? Você pode. O que você não deve fazer é esperar que alguém resolva o teu problema. Agora, compartilhar com alguém uma dificuldade, pedir uma instrução, pedir uma orientação, é óbvio que você e nós podemos. E aliás, se seguirmos esse exemplo aqui, nós faremos. Neemias, quando ele se encaminha, a Bíblia vai falar, você vai encontrar no texto, ele falando do governador. Ele consegue chegar ali e alguns governadores, no plural ainda, ele vai e ele conversa com pessoas que eram influentes para falar o seguinte: olha só, me permitam, né, fazer um documento aqui que vocês assinem e me deem autoridade para eu poder pedir aos patrocinadores. Olha o cifrão. Não saiu tudo do bolso de Neemias. Mas Neemias, com a visão de um bom planejador, ele pensou o seguinte: eu tenho que ter
recurso. Como é que eu faço? Recorro às pessoas que têm possibilidade de autorizar e de me abrir a porta para eu comunicar com outras pessoas. Isso é importante que a gente entenda, né? É importante que você faça. Faça uma descrição detalhada das tarefas a serem executadas. Nesse contexto aqui, Neemias, vocês vão ver que ele começa a reconstruir os muros, né? Ele convoca, ele dá direcionamento para as pessoas que estavam próximas, que ele conhecia, o povo que morava em regiões diferentes, para poder construir aquele muro, refazer aqueles muros. E aí o que ele faz? Ele começa através de um lugar onde ficava a porta das ovelhas. Porta das ovelhas relatadas no Evangelho de João e tudo. Aí você vai estudar esse contexto, você vai entender que a porta das ovelhas ficava num lugar diferente de onde os muros originais estavam construídos. Por quê? Porque o líder que tem orientação, entenda que na tua vida você tem diversos papéis, e em alguns desses papéis você é líder, em muitos outros você é liderado, mas todos nós em algum momento da nossa vida temos papéis de líderes. Somos pais, somos mães, somos líderes espirituais, somos professores, sim ou não? Somos avós, e aí? São ou não são papéis de liderança? Vocês vão concordar comigo, vão convir comigo que sim, somos líderes em alguns momentos da nossa vida, vamos ser, pelo menos. E temos obrigações. O líder que entende o que é planejar, o que ele faz? Ele já se preocupa, ele consegue visualizar. Por que começar a partir da porta das ovelhas, entendeu? Porque um dos comentaristas que eu estava lendo e buscando informação a respeito de Neemias, da prática, do que ele fez para planejar, sabe o que ele faz? Ele coloca a porta das ovelhas que estava num local mais alto. Daí, quando vocês visitarem os imóveis, forem lá na minha casa e tal, vocês vão ver que tudo que eu tenho, as coisas que eu tenho, ficam sempre em um lugarzinho um pouquinho mais alto. Quem já foi, pode observar que sempre tem uma morraminha lá, né? E até tem gente que reclama. Até o Pedro, tem que subir o morro, tem que subir. Na verdade, lugar alto é lugar onde você tem o quê? Mais ampla visão da coisa. Neemias, como sendo um estrategista, Daniel, sabe o que ele faz? Ele começa a construir da porta das ovelhas para o redor. Por quê? Porque toda a porta das ovelhas estava já situada num local mais alto. Então dali ele já conseguia ver. Bom, os muros estão fendidos. As portas não estão aqui. Nós vamos reconstruir tudo isso. Mas se eu ficar no lugar alto, eu tenho visibilidade dos meus inimigos. Dica para nós, convertendo isso para você poder entender. Coloque-se no lugar mais alto que você puder. E o lugar mais alto para um cristão estar é quando ele mais desce, mais o Senhor levanta ele. E quando ele desce na base de quê? Na base da humilhação, na base da oração. É com a boca no pó, como diz o profeta, né? Que talvez ainda possa existir esperança. Quando a gente cresce dentro da nossa soberba, quando a gente cresce na ideia de que a gente já conhece tudo, que já vivemos bastante, que temos 40, 50 anos, caminhamos na igreja há 30, 35 anos, já sabemos de tudo, aí a gente se arrebenta, gente. Neemias dá uma lição para nós, ele detalha tudinho, ele começa a chamar a turma para construir com ele, mas ele diz o seguinte, ó, nós vamos começar de um lugar alto. E tem um detalhe, a muralha não vai ser mais com a mesma extensão. O perímetro dessa muralha não é mais o mesmo. Nós vamos encurtar. Por que encurtar? Olha a estratégia de novo. Estratégia de encurtar agora as muralhas. Por quê? Porque ele já não tinha mais o mesmo contingente de antes. O líder precisa. Agora, Daniel, quem estava lá ontem na formatura do pastor Frederico vai lembrar. E eu falei aqui de manhã. O pastor Coutinho ontem dizendo lá que estava preparando uma mensagem para pregar. E o Espírito Santo incomodou ele e disse para ele o seguinte, olha só, filho, pode parar com isso aí. Não é essa mensagem que você vai pregar. Essa mensagem era para outra igreja, de onde você veio. Agora você já está numa segunda igreja, né? E nessa igreja aqui, você tem que pregar o que eu quero que você pregue de acordo com a necessidade daquele povo. Portanto, todos nós precisamos entender quem são as pessoas para quem a gente vai pregar. Porque a gente tem que usar a mensagem que Deus der para a gente usar naquele momento, para aquele contexto. Não pensem que quando a gente traz seminário de finanças, quando a gente vai trazer planejamento no
um mês aqui, serão palavras jogadas ao ar. É por quê? Porque Deus tem tocado no coração da liderança aqui para entender. Nós temos pessoas vivendo a vida, empurrando, Zeca Pagodinho puro. Deixa a vida levar e vai se estrepar. Não vive assim, querido. Por favor, entenda o que é a necessidade de planejar. E planejar, de novo, descendo. Porque quando a gente desce, o Senhor eleva a gente às alturas, lugares altos. Encurte, se é momento, se o melhor para você fazer é encurtar as muralhas, significa, encurta, amigo. Lembra dos custos fixos que nós já aprendemos hoje de manhã? Lembra daquelas coisas que a gente faz desordenadamente? Tem hora que é hora de fazer a reunião lá com a galera toda em casa e fazer o seguinte, vamos encurtar. Nossa muralha já não pode se estender tanto, porque nós já não temos a mesma força, o mesmo poder enchido. O que a gente tem que fazer? Encurta, mas permanece forte. Amém? Vocês estão entendendo? Segunda coisa, tempo voa. Segunda coisa que a gente precisa aprender com Neemias. O que ele fez, o que nós podemos fazer? Coloque pessoas certas no lugar certo. Eu tenho sempre um bom exemplo que eu aprendi com uma das maiores equipes de futebol aqui do nosso país, no ano 95. Eles fizeram pensando que eles iam arrebentar. Contrataram os melhores jogadores possíveis naquele tempo. Alguns de vocês talvez vão lembrar. Fizeram as melhores contratações que você possa imaginar. Digita aí. Ano de 95. Vou falar o time para você não ficar. Alguns, e tinha mais uma turma. Contrataram o que eles achavam que era o melhor. Colocaram aquele monte de cara juntos. E qual foi o resultado daquele ano? Um dos maiores fracassos que eles puderam experimentar. Eu tenho um aprendizado com isso aí. Na verdade, nós precisamos colocar pessoas certas no lugar certo. A ideia que a nossa igreja metodista wesleyana hoje tem de mudar de departamento para ministério, gente, a ideia é exatamente essa, porque no departamento, muitas vezes, por falta de gente disponível, ficava o mesmo diretor do departamento, seja lá qual for, o cara não tinha o menor talento para fazer aquilo, não tinha formação, não se esforçava, nem sem contar no lado espiritual, e anos a igreja sofrida com aquele resultado medíocre. Agora vem a ideia de transformar o que era departamento em ministério. E se você for ler, se você procurar estudar e ver o que a igreja quer, nós já deixamos isso claro aqui. No ministério, uma das grandes bases é o quê? Coloca o professor para dar aula. Coloca o psicólogo para fazer um aconselhamento cristão. Coloca o pedagogo para também ensinar e trabalhar ali. Coloca o mecânico. Você é mecânico? Coloca o mecânico para consertar o que tiver que consertar. O eletricista aqui, se tem alguém aí, por favor, que nos ajude mais ainda, né? Estamos passando um tempo difícil aqui. Estou brincando, obviamente, mas é para você poder estar aqui comigo. A ideia é que nós precisamos enxergar além do que as pessoas aparentemente podem dar. E como líderes, como alguém que quer, como um cristão, que entende o seu papel de liderança, ele precisa saber que dentro do planejamento dele, quando ele define as tarefas, ele faz um traço direitinho. Bom, nós vamos agora reparar isso aqui na nossa família, na nossa casa, na minha vida espiritual. Eu vou corrigir esse aspecto. O que fazer? Como fazer? No como fazer, tem que incluir as pessoas para estarem conosco. E que pessoas serão essas? Talvez alguém que vai orar por mim. Talvez alguém que vai me ensinar alguma coisa da palavra que eu não sei, que eu preciso aprender. Talvez alguém que vai aprender comigo, porque todos nós temos a condição de discipular alguém. Saiba disso. Se você ainda não conhece a Bíblia o suficiente, quem te falou que você precisa? Você precisa conhecer a Bíblia sim, mas você precisa dar, antes de começar a querer transmitir muito conteúdo, o que você precisa é dar o primeiro passo no voluntariado, dizer: eu estou aqui, Senhor, usa-me, envia-me, usa-me a mim mesmo. Todos os grandes homens, a começar por Moisés, falou o quê? Mas eu? Você fala não. Se você usar desculpa diante de Deus,
nem que ele tenha que colocar um outro e vai te dizer, não, tu não sabe falar, mas você pode ir, porque eu vou colocar um para falar com você. Deus, querendo fazer, Ele fará. Entenda isso. Não se subestime. Colhe com alguém que pode somar contigo. Você é líder em alguma situação, aprenda, coloque pessoas certas no lugar certo. Cada um sabia qual era a sua tarefa. Se você ler o capítulo 3 de Neemias, eu creio que vocês vão ler o livro todo a partir de hoje. Se você ler o capítulo 3, você vai ver que o Eliasabe, como eu li aqui no primeiro versículo, ele reconstruiu. Mas você vai ver que ele chama pessoas de diferentes bairros daquela cidade para começar a trabalhar. E cada um sabia, olha só, você vai fazer só a base. Você é cavador de buraco. Então cava buraco. Cava aqui, cava 4 metros depois, vai cavando. Você vai, colocar tijolo em cima de tijolo. E você prepara massa. E você já vai na madeira, porque você é um bom carpinteiro, já vai preparando aí as portas, para a gente poder subir. Dá para entender? Colocar as pessoas certas no lugar certo. Neemias fez isso. Terceiro ponto que eu quero ressaltar nessa mensagem aqui é o seguinte: o que Neemias fez que eu posso fazer? Promova o trabalho em equipe. Ontem foi lindo e eu não posso deixar. Vou até preferir me apoderar das palavras, numa ilustração que muito rápido, não vou contar tudo, porque não dá tempo. Vou só no resumo final. Falaram que o pastor Alexandre Belloni, que é do Prado, na verdade, né? Falou na formatura do pastor Frederico ontem. Ele falou o seguinte: nós estamos num tempo, sempre foi assim. Neemias fez isso, a gente está vendo aqui, trabalhou, colocou a turma para trabalhar em equipe, um ajudando o outro. A Bíblia tem outros textos que vão falar, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo e tal. Então é sempre a coletividade. O pastor Alexandre ontem falou o seguinte: olha só, é importantíssimo que nós coloquemos de lado todo o individualismo e a partir de agora vivamos o coletivo, que o coletivo possa prevalecer. Eu quero que você diga amém. Que o coletivo prevaleça entre nós e não o individual, porque se for individual, se for para eu ter a bênção, chegar, entrar lá na Nova Jerusalém pelas portas e vocês todos ficarem pelo caminho, não valeu, não adiantou de nada a minha caminhada, ou quase nada. Você vai entrar e entrar. Dá para vocês entenderem onde a importância? Agora o que ele fala? Ele usa um exemplo, e para vocês saírem daqui pensando. Ele falou a respeito dos esportes e trouxe uma classificação e tudo, falando a respeito das medalhas, a quantidade de medalhas que o Brasil tem ganho nas últimas Olimpíadas. E aí ele traz a ideia do atletismo, e dentro do atletismo especificamente a corrida com passagem de bastão. Modalidade impressionante. Ele deu alguns detalhes que eu não tenho tempo de dar hoje aqui. Mas a ideia foi o seguinte: todos nós, em algum momento, estaremos, e nós, na verdade, todos que aqui estamos, já estamos nessa corrida. Talvez você ainda esteja no posto, esperando que alguém passe o bastão para você. Aí os aprendizados, foi o que ele falou lá, que é onde eu quero chegar. Nunca grite com quem está vindo para te passar o bastão. Não grite. Quem grita é quem já está correndo. Quem está correndo é quem diz para você o que você tem que fazer. Vai pegando, entende isso aí. Ó, não é você que está afoito para receber uma bênção, para conseguir alguma coisa, para sair de um problema, que vai gritar: mano, vem e tal, começar a gritar. Não. Porque se você fizer isso, você pode atrapalhar a performance daquele que já vem correndo. Quem vem correndo já vem numa velocidade alta, já tem a visão do que vai acontecer, ele está te vendo, ele sabe que você vai partir daqui a pouquinho, você vai fazer, vai dar continuidade à carreira dele. Mas já tem alguém correndo, tem alguém que já está numa velocidade, ele está vendo, ele é que vai te dizer: Edilson, agora se prepara, levanta, vai que agora é contigo, começa a correr. Quem vem correndo é quem impulsiona o que vai correr depois. Não é o que vai começar a carreira que começa a gritar. Dá para vocês aprenderem alguma coisa disso? Estou começando na caminhada. Paciência. Espera. Vai orando. Fica só orando. O milagre ainda não chegou, não? Sabe por que não chegou?
chegou, porque o Belani ainda vai e faz uma coisa mais interessante ainda, que é o seguinte: quando o que já vem correndo, um irmão, um cristão, um espiritual que está mais fortalecido que nós, está dizendo, ó, vai lá Ana, vai, começa você agora, vai devagarinho, mas já vai saindo do teu lugar, começa a se levantar, começa a correr. Esse, quando ele diz, vai agora, corre agora e dá o sinal, você tem 20 metros na corrida de passagem de bastão, o cara tem 20 metros, tem uma área delimitada para poder passar o bastão. Aí o pastor ainda falou o seguinte, ó, a equipe, eu nem sei se eu tenho minhas dúvidas, mas ele falou ontem assim, né, que a equipe não é desclassificada se o bastão cair, mas a equipe é desclassificada se o bastão não for passado dentro daquela área. Ou seja, se aquele corredor que deveria receber o bastão, ele se apavora e começa a correr antes do tempo, passa daquele limite que está estabelecido, mesmo que ele consiga pegar o bastão ali na frente, toda a equipe será perdedora, desclassificada, eliminada. Vai entendendo. Estamos correndo. Todos nós estamos numa corrida na nossa vida material, na nossa vida espiritual. Alguns estão correndo já em plena velocidade. Outros estão naquela de vou, não vou, não sei se vou e tal, mas vai chegar a tua hora. Então, quando a gente quando alguém já está correndo e vai te passar o bastão, ele vai te dar comando. Tem saído desse altar aqui, queridos, comandos diversos para que você possa, começar a se levantar e a se mover na tua caminhada espiritual. É importante entender. E outra, é importante segurar as ações, as atitudes, mesmo que aquilo domine a tua ansiedade, lute contra a tua ansiedade, contra a tua, teu desespero de querer correr logo. É importante que você domine a tua vontade própria, porque você tem um limite para ultrapassar. Quando esse chegar do teu lado, e aí vem o fechamento dessa história, do trabalhar em equipe, é quando os dois estiverem um do lado do outro, um ao lado do outro, quando eles já estão agora, os dois que são 20 metros, mas isso acontece. Repara, sai daqui, coloca no YouTube, tem vídeos lá, dá para você ver em câmera lenta inclusive. É nos 20 metros que os atletas têm, é que um dá o comando, vai, corre agora, ele levanta, o segundo, o próximo, levanta, começa a correr, alcança a mesma velocidade, tudo em 20 metros, querido. Alcança a velocidade do que já vinha correndo, pega o bastão e dali passa a desempenhar o seu próprio papel. Bonito nessa história aqui, numa equipe de atletas, cada um tem um momento de correr. Vocês já viram isso? Tem um que quando ele levanta, ele já está a 10 metros na frente. É uma explosão terrível muscular. Esse tem sua importância. Mas são os 4 corredores que têm explosão? Normalmente não. Um tem a explosão. É aquele primeiro. O outro é o que pega o segundo, o terceiro, que vão e tem que manter. E o último lá é aquele cara que, no final da corrida, é aquele que tem a velocidade, porque ele precisa recuperar, né? Estou falando diante aí de alguém que está estudando isso, pode falar muito melhor que eu ainda. Mas foi lindo, você tinha que ver que coisa espetacular, você entender. Ana estava lá no Ana viu, né? E a gente precisa aprender daqui o seguinte: com Neemias, promova o trabalho em equipe. Então, toda vez que eu pedi você, né? Fabiana chegou acima e começou a me dar uma puxada de orelha. Pô, você não me falou, tem que estar preparado, tem que ler. Eu falei, para a próxima semana. Temos que estar preparados a todo o momento, gente. Não dá para a gente, nessa corrida da vida, a vida está correndo, a ampulheta está virada para mim e para você, filho. Está passando o tempo. Uns estão com a areia ainda por aqui. Naturalmente, talvez tenham tempo. Sexta-feira eu saí do Gesselo. Sabe onde eu fui parar? Saí do Gesselo e fui para o Barra Dora. Pedi oração no Gesselo. Estava com dor no peito. Dor no peito. Né? Para quem tem a idade que eu tenho, o histórico familiar. Realmente me preocupar. Tanto é que meus filhos e minha esposa estavam no carro e falaram, vai, tem que ser agora. Praticamente, eu não queria, mas vai. E aí, a gente precisa ter juízo, né? E a ideia de ter juízo é o seguinte: mesmo que eu não queira, é o que eu acabei de falar, mesmo que você não queira,
não é você quem tem que gritar em todos os momentos. Alguém que estiver gritando e estiver com razão, escuta, pelo amor de Deus, escuta, abra o ouvido e escute a mensagem que está vindo. Então escutei, me resumi ao meu lugarzinho e parti. Era meia-noite já, para que chegamos lá. Fui atendido, graças a Deus fiz os primeiros exames lá, mas quero que vocês, preciso das orações de vocês, né? Vocês continuem orando para que o coraçãozinho continue firme, batendo. Senão tem alguém ali que já me falou, meu Deus, eu não posso. Não pode? Pode sim. Eu fico brincando às vezes, estou aí, né? Fica ligado, mas estou brincando. Promovam o trabalho em equipe, tá certo? Para fechar, quarto e último ponto. Otimize os recursos humanos existentes e as suas competências. Aqui eu quero colocar, otimize os recursos humanos e os recursos materiais. Tudo o que chegou às mãos de Neemias, você vai ver, o final da história, eu não estou indo em tantos detalhes, porque eu recomendei que quem vier após mim, que pegue lá a porta, que pegue o muro e que venha explorando isso, porque tem muito para nós aprendermos, mas na verdade, o que eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, olha só, recursos virão, muito ou pouco, mas você tem recursos que são dados por Deus. Talvez você pense, eu não tenho $1, como está aí, né? Esse símbolozinho aqui, para quem não sabe, chama-se dólar. Essa, se colocar o R aqui, vira real. Qualquer real, não tem o real, mas você tem recurso. Sabe qual é o recurso? Você tem um cérebro, você tem uma cabeça, você tem força física para trabalhar. Você tem uma profissão, você aprendeu a fazer alguma coisa, você sabe fazer bolo, você sabe fazer salgado, sabe colocar, né, água e distribuir para alguém. Pelo amor de Deus, entenda a necessidade de servir e de utilizar os recursos que Deus tem dado a você. Seja o melhor funcionário no ambiente de trabalho que você está. Foi lindo escutar na sexta-feira. Eu não vou queimar a largada não, vou deixar adequado, mas foi lindo escutar. Olha, por conta do que eu venho plantando ao longo de muitos anos, surgiu uma oportunidade e eu fui apontado ali naquela posição. Alguém dentre nós testemunhou. Olha, Deus está vendo, Deus está ouvindo as nossas orações. Quando eu daqui der um comando, levanta o envelope aí, tendo dinheiro ou não tendo, levanta, obedece, sabe? Por quê? Porque Deus tem sim aberto portas de trabalho. Deus tem feito, dado recursos, enviado recursos para nós. Eu oro e não oro só para Deus abrir porta de trabalho, porque tem irmãos que já trabalham. Eu oro para Deus promover, vocês sabem disso, vocês veem eu orando nesse sentido. Promove Deus. Os irmãos que são funcionários públicos, faz com que eles sejam vistos lá e tal. E o que tem acontecido? Temos ou não temos escutado o testemunho? Sim, porque Deus ouve a oração. Assim como ouviu a oração de Neemias, Deus quer ouvir a minha e a tua oração. Conclusão. Permitam-me ler aqui rapidamente a conclusão para a gente poder fechar. Planejar é preciso. E o próprio Mestre nos orienta neste quesito. Palavras de Jesus agora, para você não falar, mas você falou de Neemias, falou que ele fez um monte de coisa que a gente tem que fazer, mas e Jesus, onde está? Jesus falou o seguinte: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? As torres daquele tempo podem significar as casas de hoje, os carros de hoje, a formação profissional e tantas outras coisas que a gente quer comprar e fazer. Quem de nós, fica a pergunta para você sair daqui confrontado, não se assenta primeiro a calcular? E calcular tem a ver com estimar os recursos que nós temos disponíveis. Ficou claro para vocês, queridos? Que Deus possa continuar ministrando aos corações de vocês. Esse tema é um tema que realmente me move muito, muito, muito. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, mas eu vou deixar também, né? Vou molhar só a ponta da língua, deixar para Delion, Cristiane, Gabriel, tem uma turma aí para
para ministrar, e eles têm que ter possibilidade. Se eu falar tudo aqui, fica sem graça, né? Quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos aí. Eu quero orar para que Deus realize na minha e na tua história aquilo que fez com Neemias. Que os nossos muros sejam reconstruídos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada nesta manhã, tarde agora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que tu tens feito por